Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, me chamo Leonardo Souza, vamos direto para o vídeo e eu confesso para vocês que quando eu assisti esse vídeo eu fiquei mal, tá? Eu fiquei com muita ira no meu coração e ao mesmo tempo é, senti um sentimento assim, como se fosse assim, esse vídeo é preciso, esse acontecimento que eu vou mostrar para vocês agora é preciso para que algumas pessoas repensem quem elas estão apoiando. Olha só. É, vou botar no vídeo é o seguinte: em podcast com Nicolas Ferreira, pastor pede a fiéis que orem para Deus arrebentar a mandíbula do Lula. Olha, gente, eu vou botar aqui o vídeo para vocês e é o seguinte: olha só. Esse pastor é o tal do Anderson Silva. A gente precisa crer, Ó, cara. Você abriu uma janela aqui, sabe? E a igreja diz, eu tô orando. ah, Mas talvez a gente não tá orando na fé, na ah, intensidade da fé. Do tipo assim, ó, o ah, guerreiro é Deus. Salmos 2 diz que o Senhor ah. Ok, vamos lá. tá rindo. Ah, Rindo por quê? Porque ele é capaz de destruir o imperador da terra. ah. Então, assim, ó, falta essas orações essas orações imprecatórias dos salmistas. Senhor, mata meus inimigos. Ó. Falta orar com intensidade, né? Orar com intensidade para o pastor Anderson Silva, para o pastor Anderson Silva, e com a concordância do seu Nicolas Ferreira, que você vai ver que ele concorda com isso, ele dá risada disso, ele gosta disso, ele não repreende o cara por falar isso. Orar com intensidade ou orações precatórias para ele é você desejar o mal do teu inimigo. É isso que Deus quer na visão dele. É você ir lá e mandar Deus arrasar, matar o inimigo. Ele disse isso. Eu acabei de mostrar aqui. E o que acontece? É Deus ir lá matar, pedir para Deus matar, para Deus arrebentar. Olha o espírito anti Deus, anti Espírito Santo. É o próprio diabo falando isso. Olha só. Nos evangelhos, o que a gente tem? Vamos lá. Jesus, Lucas, no capítulo 9, o versículo 54, diz assim: ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los, salvá-los, e foram para outro povoado. Lucas capítulo 6 agora, versículo 28, deixa eu ver aqui, 27, vamos começar a partir dos 27. Mas a vós que isto ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, diz o Senhor Jesus. Bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, essa aqui não, orai pelos que vos caluniam, não é uma oração pedindo para Deus ir lá e destruir. Não é isso, como a gente viu em Lucas capítulo 9. Jesus não veio para destruir as pessoas. E pelo contrário, ele nos ensina a orar pelas pessoas, pelos nossos inimigos, pelas pessoas que a gente não gosta. Olha aí. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazeis vós também.
E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será sem querer nada em troca. Ajuda sem querer nada em troca, é isso que Jesus está falando. E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno. Deus é bom, até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Então, gente, eu vou parar por aqui. Deixa eu voltar aqui para mim. E agora eu vou voltar para a sequência do vídeo, mas antes, você consegue perceber como Jesus não tem absolutamente nada a ver com esses caras que estão usando o nome de Deus na política? Eles estão usando o nome de Deus para os próprios deleites deles, para estimular as massas de manobra, para estimular tudo que há de pior na natureza humana, que é a idolatria, o sangue, a guerra. E em Jesus não é assim. Quem for assim vai para o inferno. Quem for assim vai para o inferno. Quem não orar, quem não desejar que Deus cuide. A oração não é para Deus ir lá e matar, não é para Deus ir lá e arrebentar, não é isso. Não é isso. Embora muita gente é arrebentada, Deus permite, que é para tentar salvar, que é para tentar e tudo mais, não compete a nós isso. Nós temos que orar por aqueles que nos perseguem, para Deus iluminar a mente deles. E quando nós quisermos sermos justos, nós temos que usar a mesma medida. Por exemplo, o Nicolas Ferreira, quando nós quisermos avaliar alguma coisa, nós temos que usar a mesma medida. Por quê? O Lula liderou um dos maiores, junto com o Centrão, junto com os políticos vagabundos que não são só do PT, mas eles focam, o Nicolas Ferreira foca nos partidos de esquerda e passa a mão na cabeça do pessoal do Centrão que rouba, porque ele está no Centrão. Por mais que ele diga que é de direita, o partido que ele faz parte é de um corrupto chamado Valdemar Costa Neto, que está se aproveitando que os crentes estão inflamados com essa situação toda para poder usá-los para fins políticos, em nome de Deus. Olha, gente, eu estou cansado desse povo que se diz ser de Jesus e não tem nada de Jesus. Tá? E o Nicolas Ferreira passa pano para... Estava lá concordando com a fala desse cara, rindo. Não prega o evangelho, não é de Deus. Usa de meias verdades para enganar os outros. Um político safado. Nicolas Ferreira, você é safado. Você é safado. Você não usa a mesma intensidade para fazer crítica em relação ao Bolsonaro. Nós sabemos que o Bolsonaro entregou o Brasil para os políticos corruptos, igualzinho o Lula fez. Está macumunado com os políticos corruptos e vai nas igrejas para enganar os crentes, para conseguir voto dos crentes. E toda vez que o diabo ganha força através da corrupção, muita gente morre. Muita gente morre. Os preços das coisas sobem. As pessoas ficam sem condição. O desemprego aumenta.
Por quê? Porque você não tem uma distribuição de renda. Você não tem um país onde a justiça é feita. Não necessariamente uma distribuição de renda do tipo, aumentou o Bolsa Família. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte: quando você combate a corrupção, quando você tem um país onde você deixa os poderes funcionar, não fica interferindo nos poderes, quando você não quer aparelhar, porque foi isso que o PT fez em 16 anos, junto com os partidos corruptos, aparelharam o Brasil e o Bolsonaro fez a mesma coisa. Em 4 anos ele começou a fazer a mesma coisa. Se ficasse mais tempo, ele disse que ia acabar com a reeleição durante a propaganda política dele no primeiro mandato. Cadê? Não fez nada disso. Não fez nada disso. Queria se tornar, se reelegeu, mentiu para o povo e queria se tornar uma espécie de ditador dos crentes, dos evangélicos, que são hipócritas, nojentos, a maioria deles. Então, o que acontece? Queria armar a população. Armar a população. Quantas pessoas morrem dentro de casa, em briga de casal, por causa de arma? Aí vem um pessoal com um papinho de que tem que ter treinamento psicológico. Meu amigo, a gente sabe que na prática isso não funciona. Tá? Sem contar que muitas armas vão parar na mão da milícia, vão parar na mão do tráfico de droga. Esses caras sabem disso, A violência aumenta porque tem mais armas nas ruas. A violência aumenta. E por quê? Porque o cara afrouxou o combate à corrupção, acabou com a Operação Lava Jato. A violência aumenta porque a injustiça reina. Reina por quê? Porque ele tirou o COAF, que é o controle de operações financeiras atípicas, que é onde o cara consegue investigar se existe alguma ilicitude nas movimentações financeiras dos políticos, de grandes empresas corruptas. Tirou da pasta da justiça, de quem cuida da justiça, botou na pasta da economia. Para quê? Para que não haja justiça, para que você não saiba para onde o dinheiro público está indo. Isso é, se você facilita que haja uma grande corrupção com o nosso dinheiro, que vai parar na mão dos empresários, na mão dos milicianos. Isso quer dizer o quê? Que esse dinheiro é lavado e ele serve para financiar os políticos, que são o próprio Bolsonaro. Então, gente, o dinheiro é lavado. Quando você tira o COAF do Ministério da Justiça e coloca no Ministério da Economia, o que isso acontece? O que está querendo dizer? Não vão rastrear o dinheiro que agora vai ser lavado. Dinheiro meu, dinheiro teu. Então, gente, pelo amor de Deus, sem contar que colocou Augusto Aras, um bandidão, na Procuradoria-Geral da República. Gente, o Bolsonaro acabou com várias medidas, acabou com a justiça no país e ajudou a soltar o Lula, porque para ele o Lula solto é bom, porque ele vai ganhar palanque para ficar atacando o Lula direto e inflamar os evangélicos e esses idiotas, hipócritas de muitos evangélicos e burros, para votar nele e ele ganhar palanque, ganhar poder e se enriquecer como? Através da lavagem de dinheiro da milícia, cujo seu filho está envolvido nisso e ele não fala nada, porque está recebendo benefício. E o Bolsonaro recebe benefício de várias formas. Quando a pessoa está no poder, é diferente. Ela não precisa, por exemplo, ser pega vamos supor, com dinheiro público clássico, assim, com dinheiro na cueca, tá? Mas esse dinheiro, quando você não consegue rastrear ele passa pela milícia, passa pelas igrejas corruptas. E aí o que acontece? Vai parar no bolso do político, através de outros meios. E como o COAF não tem como rastrear mais porque ele jogou para a parte da economia, então, sem contar o orçamento secreto. Então, se esse cara continuasse mais tempo no poder, o brasileiro ia ver o que isso ia virar. Sem contar que durante o governo dele não teve uma mudança de preço efetiva. Tá? Teve congelamento artificial dos preços para finalidade política, para fins de propaganda política. Estourou o teto de gastos. Ele fala tanto do teto de gastos, que acusa o Lula disso. E ele também fez a mesma coisa com auxílio caminhoneiro, auxílio não sei o quê.
Então, gente, pelo amor de Deus, ele acabou com a Operação Lava Jato. Acabou com a Operação Lava Jato. Tá? Então, gente, vamos pesquisar mais sobre isso. E tá aí Nicolas Ferreira sabendo de tudo isso. O partido que Bolsonaro tá agora, que Lula, que Nicolas Ferreira tá, é o PL, é o partido de um vagabundo, de um criminoso condenado na época do Lula, Valdemar Costa Neto, tá? E inclusive agora esse mesmo pessoal aí tá apoiando junto com os pastores evangélicos o Zanin, advogado do Lula. Por quê? Porque se não apoiar, vai perder as benécias. E o que vai acontecer também? Para que o cara lá, o que acontece é o seguinte, o Lewandowski saiu, né? Ele vai ocupar a vaga do Lewandowski. Provavelmente vai passar lá na sabatina ele vai ser aprovado na sabatina do Senado, o Zanin, o advogado do Lula. O que acontece? Que é corrupto, que agora o Malafaia está dizendo que ele é homem de cara de família. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso. E Nicolas Ferreira, ó, não fala nada, tá? Porque tudo macumunado, eles usam toda vez que eles querem ganhar apoio de alguma coisa, eles usam pautas sobre homossexualidade, misturam homossexualidade com homossexualismo, falam de parada gay, falam naquela santidade hipócrita que a gente vê nas igrejas, né? Então isso só serve para inflamar crente moralista, tá? Então o que acontece? Esse mesmo partido está dando força. Sabe quem é que está na CCJ? Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão que foi feita lá no Senado para avaliar, sabatinar o Zanin e para aprovar. O filho do Bolsonaro, com o aval de Bolsonaro. Vê se pode isso, não fica no que eu estou falando, vai ver isso daí. Sem contar que evangelho e política não se misturam. Uma coisa é você ser um evangélico na política. Outra coisa é você ser um político evangélico. Ok? Que usa esse jargão Deus, Pátria e Família, família da margarina, aonde ninguém gosta um do outro. É sempre com segundas intenções. Ou porque tem uma codependência ali. A maior parte é assim. Tá? As pessoas votam no Bolsonaro por diversas razões, no Lula também. Mas a maior parte delas, desse pessoal, é um pessoal que se acha melhor que os outros. É um espírito que quer controlar o Brasil. Eles adorariam ter um ditador como o Bolsonaro. Foram isso que eles foram fazer lá. Não estou nem falando da trama do golpe não, do Cid não, tá? Tô nem falando dessa trama não, tô falando ainda daquela iniciativa que eles tiveram pedindo, inclusive usando a bandeira do Brasil, se apropriando da bandeira do Brasil. Foram lá pra frente dos quartéis, teve que vir um militar e falar o seguinte: vocês estão loucos, como se fosse isso. Se nós assumíssemos, logo vocês pediriam pra gente sair, porque o preço das coisas ia aumentar pra caramba. Então esse povo é louco, hipócrita, linguarudo, julgador. Estão usando o nome de Deus em vão. Estava lá Nicolas Ferreira no vídeo. Entendeu? Olha, cara, nada tem a ver com Cristo. E eles falam uma coisa para fora para fins de propaganda, sancionam coisas, pegam dinheiro para investir em coisas a fim de propaganda somente, e não para a justiça, e não para o benefício do mais necessitado. É sempre assim. É sempre para manter o status quo. Então, eu vou finalizar aqui, mas antes eu vou dar sequência no vídeo, tá? Que diz o seguinte. Só um minutinho. Vai vendo o que esses caras falam, ó. Inimigos. Quebra os dentes dos meus inimigos. Ó. Falta a gente orar assim, Senhor, Ó. arrebenta a mandíbula do Lula. Olha isso. Sabe? Olha tipo, Senhor, prostra enfermos no STF para que eles te conheçam no Olha. leito de enfermidade. Olha. Sabe? Do tipo assim, Olha. Parece que a gente não tá crendo mais, cara. Ó. E aí? Então, quer dizer, é para os ministros do STF. Olha só a hipocrisia desses caras.
bolsonaristas, tá? Olha só. Tava lá seu Nicolas Ferreira também, que é baba-ovo do mito. Sabe de tudo isso aí, mas está recebendo por fora e tem que dar discursos morais com meias verdades para poder cativar o gado bolsonarista. Olha só. O que esse careca barbudo tá falando é o seguinte, e essas duas mulheres aí, o Nicolas está dando risada, apoiando, é o seguinte, não está repreendendo ele. Muito pelo contrário, né? Está concordando. O que acontece? Ele está falando aqui para Deus fazer com que os ministros do STF fiquem doentes, né? Porque os ministros do STF são corruptos. Eles são contra a justiça. Bolsonaro acabou com a justiça, ajudou a acabar com a justiça no país. Deixa eu voltar aqui para mim. Bolsonaro ajudou a acabar com a justiça no país, com diversas medidas. Como eu já repeti várias vezes. Não vou aqui ficar repetindo direto porque é cansativo. E eles não se utilizam do mesmo discurso com Bolsonaro. Por que será? Porque Bolsonaro é o candidato dos crentes. Se eles falarem mal contra o Bolsonaro, eles vão perder isso aqui, ó. Visualização, dinheiro, propaganda, voto. Vão perder tudo isso. Então o que acontece? Você percebe que ele tenta dar uma aliviada, dizendo assim, vai lá, Senhor, a gente viu que em Jesus é diferente, eu já mostrei aqui que é diferente. Eu prefiro ficar com Jesus, tá? E você vê lá ele rogando praga. Vá lá, arrebente o ministro do STF. Oração de macumbeiro. E o Nicolas Ferreira concordando com isso. Tá? Esse espírito bolsonarista é o cão, é o diabo que fica se atacando uma bandeira para justificar suas iniquidades. Então o que acontece? Você vê ele falando aqui, que o Senhor vai lá, bota o ministro da economia, vamos supor, no leito, vamos supor. Mais ou menos isso que ele fala aí. Gente, esse mesmo cara que fala isso, diz que os caras são injustos, e eu não coloco minha mão no fogo pelos ministros do STF, eu também acho que tem muito abuso ali. Ele não fala a mesma coisa do Bolsonaro, que colocou que agora tá dando aval, junto com o grupinho dele lá, para a indicação do Zanin a ser um ministro do STF, o advogado do Lula. O Malafaia chegou a dizer que ele era cara de família, como eu mencionei. O mesmo grupo que está com o Deltan Dallagnol, o mesmo grupo que está com o Malafaia, o mesmo grupo de pastores que estão envolvidos lá, o mesmo grupo que está fechado com o Bolsonaro, é o mesmo agora que está adorando. Tanto que está fazendo média, vamos dizer assim, para que o Zanin seja aprovado. O Zanin seja aprovado. Ok? Para fins de política, meu irmão. Sabe para quê? Para que ele não pegue. Para que eles não peguem os processos que tem lá para o Lewandowski julgar, aonde tem muita gente envolvida com o Bolsonaro nos esquemas, para que muitos processos não sejam colocados e sejam julgados. Tá? Exatamente por causa disso. Então, cara, desculpa. Esses caras querem permanecer no poder, usam o nome de Deus, eles não são justos, eles não usam aquele negócio assim, pau que bate em Chico, bate em Francisco, não. Eles são contra o Evangelho, completamente contra o Evangelho. O espírito deles é do diabo. E estão lá nas igrejas, falando de Deus, pátria e família, as maiores aberrações. Vivem de imagem, sim, dinheiro. Então, gente, não dá. Deixa eu dar sequência aqui na fala desse filho do diabo, junto com o Nicolas Ferreira. Tem poder apostólico. Paulo falou assim, tinha um cara feiticeiro atrás deles enchendo o saco. Aí Paulo falou, fica... Olha só, olha a narrativa dele. Ele cita Paulo. Cita Paulo. Paulo não pensava como você. Paulo não desejava que fogo caísse na cabeça dos inimigos. Paulo não era
alguém com o teu caráter. Paulo sim tinha autoridade. Paulo sim era um homem do evangelho. Era um ser humano com desvios aqui e ali, mas tinha o espigão, os princípios do evangelho, os princípios da misericórdia, os princípios da oração por aqueles que nos perseguem. Paulo foi o cara que escreveu sobre o amor. Se não tivesse amor, de nada aproveitaria. Paulo não é essa figura semelhante a você, uma figura vingativa, uma figura filho do diabo. Paulo não era assim. Não use o nome de Paulo em vão. Não use o nome de Paulo em vão. Paulo não tinha nada a ver com essa imagem de Paulo que você está querendo colocar aí. Para querer chancelar, justificar, carimbar que no Novo Testamento tem alguma coisa nesse sentido. Pelo contrário, Jesus, como eu li aqui, é exatamente o contrário disso. Paulo, quando fala que amaldiçoou o feiticeiro, o que Paulo estava fazendo era... Deixa eu me endireitar. Era em a pessoa perseguindo um evangelista, um cara que não é olho por olho, dente por dente, enganando os outros como aquele feiticeiro estava. Paulo usou da autoridade dele, mas Paulo não era vingativo como você coloca aí. Pelo contrário, Paulo era um seguidor de Jesus. Paulo ensinava que não era olho por olho, dente por dente. Não tira o texto fora do contexto. Paulo pregava sobre a salvação de todos os homens. E esse cara estava enchendo o saco de Paulo. Talvez Paulo desejasse, para você legalista, judeu, fantasiado de cristão, você e senhor Nicolas Ferreira que está aí concordando contigo, Paulo diria para vocês ficarem cegos. Porque vocês são feiticeiros. Vocês dizem que os outros são hereges, são feiticeiros. Vocês é que são feiticeiros. Seus hipócritas, nojentos, filhos do diabo. Vocês que não reconhecem que não há um justo sequer, que o ser humano não tem direito de julgar ninguém, pelo contrário. O nosso chamado é para ajudar, é para levantar, é para abraçar, é para orar por pior que seja a pessoa que esteja lá. Pedir que Deus ilumine a mente deles, não é para pedir para Deus matar ninguém, como a gente leu nos evangelhos. Então Paulo sim teria uma atitude contra vocês. Paulo provavelmente diria para vocês ficarem cegos. Porque era gente desse tipo que estava perturbando Paulo, isso eu te garanto. E outra coisa, isso foi um caso isolado. Um caso isolado. Vários e vários legalistas, filhos do diabo, hereges, perseguiram Paulo e Paulo não saiu por aí dizendo para as pessoas ficarem cegas, não. Vocês pegam um caso isolado e querem transformar a exceção à regra. Fazer da exceção à regra. E a gente sabe que em Jesus não é assim. Seus hipócritas, nojentos, filhos do diabo, endemoninhados, vocês estão piores do que os cachaceiros das esquinas que estão endemoniados. Vocês estão piores. O julgamento vai começar de dentro da casa do Senhor. Daqueles que estão na casa de oração. Vocês são filhos do capeta, do diabo, de Baal. Filhos de Belial é o que vocês são. O destino de vocês é um inferno. Vocês podem posar para fora de que vocês são santos. Vocês são lobos vestidos em pele de ovelha. É isso que vocês são. São bruxos, travestidos de cristãos. É isso que vocês são. Então deixa eu dar sequência aqui, por gentileza.
fica cego, maldito, por 3 dias. E o cara ficou. Ó. Viu isso? Agora deixa eu mostrar aqui pra vocês. O vídeo está ficando um pouco grande. Mas deixa eu mostrar aqui um outro vídeo aqui pra vocês. Sobre isso aqui. Na boa, eu não vou fazer outro vídeo não. Depois eu faço. Acho que já deu por hoje. O vídeo já ficou bem grande. Então, gente, se inscreva no canal, ativa o sino da notificação, deixa um like. Me ajudem na divulgação, tá? A minha finalidade aqui é levar o evangelho e quem sabe ser retribuído financeiramente por causa disso. Mas aqui não estou pedindo dinheiro para ninguém, tá? Eu estou aqui levando o evangelho, porque se eu sei do evangelho, gente, e eu acho que é mais confortável agora da minha casa falar, né? Eu estou aqui explanando, gente, porque isso, olha, gente, eu vou falar para vocês. Os evangélicos, por causa de Bolsonaro, por causa da idolatria deles, botaram o Lula de novo no poder. E o juízo de Deus virá sobre a terra, sobre o Brasil. Escuta o que eu estou falando, tá? E hoje eu fiquei muito feliz de fazer uma confissão aqui, porque eu encontrei um lugar para congregar. O pastor é um senhor de 70 e poucos anos, um homem que parece piedoso, senti uma piedade nele, tá? Um homem que demonstrou humildade para conversar comigo. Assim, eu não sou nada, gente. Assim, ele demonstra uma humildade para conversar com as pessoas, né? E eu fiquei muito feliz. Eu encontrei um lugar que eu estava cansando, né, com a necessidade, né? Minha mulher me levou lá e falou: vamos, amor, vamos lá que eles não misturam política, dinheiro, com o evangelho, nada. Eu fiquei muito feliz, tá? Um grande beijo, Pastor Antônio. Um grande beijo pro senhor. Eu sei que o senhor não está me assistindo, mas eu vou deixar aqui registrado, tá? Um grande beijo. Ó, aí, não posso falar agora, eu fico meio emocionado. Um grande beijo, tá? Para você e sua família. Tchau.